Bom dia a todos, é uma satisfação, uma alegria estar aqui com vocês mais uma vez. É a terceira vez que eu venho a Campo Grande. Nas outras duas ocasiões também para eventos dos bancários aqui. E quando nós estivemos com a FETEC fazendo seminários nas entidades filiadas, antes da entrada em vigor da reforma, o trabalho que foi feito aqui em Campo Grande, quem veio foi a Daniela. Nós trabalhamos, a doutora Daniela Gerelli, né? Fizemos um trabalho de equipe e nós alcançamos todas as entidades filiadas. Não foi, presidente? E discutíamos assim... a gente não se sente bem de ser portador, né? De ser porta-voz de um assunto que traz efeitos negativos, né? Assim como os cavaleiros do Apocalipse, né? Contando, eu mesmo, onde eu fui, eu peguei as palestras que eu tinha preparado, então lia a reforma, porque essa sensação de que ter um tempo para parar e saber o sabendo todos nós que era uma coisa extremamente lesiva para os trabalhadores, mas o que é cada uma dessas regras, né? 117 alterações que foram feitas na lei trabalhista, né? Então, selecionava, não era possível, no formato, falar de todas, mas selecionava os temas e a gente lia e comentava juntos, não é? E agora nós olhamos para essas coisas que já estão em vigor, vamos fazer essa campanha salarial sob a égide da nova lei. E que impactos essa nova lei traz sobre a negociação coletiva. Uma outra, novamente, né, nós precisamos selecionar temas, porque o universo é amplo. Então, nós selecionamos esses temas como sendo assim os principais impactos que, nesse momento, nós estamos identificando, né? E eu digo assim, nesse momento nós estamos identificando, porque nós estamos vivendo uma realidade nova. Nós não temos ainda especialistas em reforma trabalhista, porque nós estamos vivendo os primeiros tempos da reforma. Nós não podemos dizer, por exemplo, qual é o posicionamento do Tribunal Superior do Trabalho sobre a reforma, porque ele simplesmente não tem. É com o tempo. Os colegas estavam conversando comigo ali, doutor Marcelo, e dizendo isso. Estamos aguardando o posicionamento do TRT 24, né, do TRT com jurisdição aqui no Mato Grosso do Sul. Qual será o posicionamento dele perante a reforma? Nós não sabemos. Então, são os mares nunca dantes navegados. Mas nós identificamos que, com um ambiente jurídico de terceirização ampla, isso tem um impacto sobre a negociação coletiva, inclusive no dado essencial, em nome de quem negociamos? Né? Negociamos em nome de uma parcela dos trabalhadores, mas a outra parcela envolvida nessa atividade econômica não estará no âmbito da nossa representação, por hipótese, né? Considerando que a terceirização venha a se aprofundar ainda mais no setor bancário, o que é uma tendência. Os contratos precarizantes. Nós vivemos sob um formato de relação de trabalho subordinado, que é o formato do emprego, não é? A gente dizia assim, se alguém presta serviço subordinado a outro, se esse alguém é uma pessoa física, eu estou perante um contrato de emprego. Se a relação jurídica for outra, isso é uma excepcionalidade, como seria uma parceria rural, um contrato de empreitada e tal. Hoje, ao lado do contrato de emprego,
a reforma trouxe outras figuras. Para falar, talvez, da mais absurda dela, o autônomo permanente. Ora, veja bem, uma pessoa que trabalha todos os dias naquela empresa, uma pessoa física, que presta serviço subordinado, por óbvio, sob dependência financeira da outra parte. E o que ele é? Autônomo. Né? Estou me reportando a figura mais absurda que a reforma trouxe, tem outras, né? A questão, estou no item 3, tentativa de individualização das negociações sobre jornada e contratos. Por que nós listamos esse tema? Porque a reforma pretende nos convencer que o empregado vai negociar individualmente, diretamente com seu empregador. Vocês sabiam disso? Todo mundo sabe disso? Banco de horas, agora, para falar também de absurdo, vamos logo para o extremo, que é um recurso também para a gente identificar as coisas. A questão extrema. O empregado, segundo a Lei 13.467, negociará banco de hora com seu patrão individualmente. O que isso tem a ver com negociação coletiva, né? Nós podemos ter presente isso, ter prioridade para essa matéria, para escrevermos na nossa convenção coletiva que na categoria bancária não. É uma cláusula que, para escrevê-la, não se sabe quanto nos custará, mas precisamos escrevê-la. Precisamos disciplinar na nossa convenção coletiva e nos nossos acordos coletivos que, no âmbito da categoria bancária, discussões de banco de horas são matéria reservada para a negociação coletiva. E essa questão do item 4, que nós estamos, impactos no salário, remuneração e repercussões previdenciárias. Isso é, do ponto de vista assim, teórico, são filigranas que foram alteradas em dispositivos assim, históricos da CLT. Por exemplo, no artigo 457, que define remuneração, salário. Lá eles foram lá e fizeram alteraçõezinhas. Então, que podem ter impactos no salário, na remuneração e na previdência social. Acredito que eles não perceberam esses possíveis impactos na previdência. Mas, por ser uma questão mais de detalhe, eu vou dar só um exemplo. O artigo 457 ele tem parágrafos, né? Aquela primeira regra do artigo é o que os advogados e juízes chamam de caput. Para que latinório, né? Para que? O caput é a cabeça do artigo, né? Vamos falar a nossa língua? A cabeça do artigo, aquela primeira regra do artigo que vem, não tem nada de caput, conversa fiada. No caput diz as parcelas que integram, dizia as parcelas que integram a remuneração, agora diz as parcelas que integram o salário. E diz assim, as gratificações legais. Antes dizia simplesmente gratificações. Nunca fui rouco na minha vida. Eu me senti um daqueles cantores de blues, né? São roucos, tem, né? Mas, então, as gratificações legais, o que isso tem a ver? Simples. A nossa gratificação, a gratificação de função dos bancários, não é uma gratificação legal. É uma gratificação que está na nossa convenção coletiva. Então, ela estaria fora. Entenderam? Expliquei ou enrolei? Vou explicar de novo. Foram feitas alterações conceituais em alguns dispositivos da CLT.
e que vão demandar dos nossos negociadores uma atenção para detalhes. E aí eu dei um exemplo desse detalhe. O artigo que define a remuneração, ele dizia o que inclui na remuneração, e ele dizia as gratificações. Ele diz o salário, as comissões, as gratificações. Agora ele diz assim, o salário, as comissões e as gratificações legais. Ele acrescentou a palavra legal. Com isso, por exemplo, estaria excluída a nossa gratificação, a gratificação dos bancários, que é uma gratificação que não é legal. Por que não é legal? Porque ela não é decorrente da lei, ela é decorrente da nossa convenção coletiva, nesse sentido, entendeu? Detalhes, pegadinhas, coisas que vão aumentar a atenção dos nossos negociadores sobre isso. Negociado sobre o legislado é, acho que um dos grandes temas, né, que vem nos incomodando nesse passado recente. Um dia chegou no Supremo um processo de um cortador de cana, de um trabalhador da, como é que fala, da cana queimada. Não sei se você sabe o que é isso, eu fiquei sabendo por conta desse processo, né? Porque acho que assim, um trabalhador que já vive condições muito desfavoráveis, né, muito ruins de trabalho, que é o trabalhador do corte da cana, o trabalhador da lavoura de cana queimada é assim o mais sacrificado, vamos dizer assim. E do nada chegou ao Supremo Tribunal Federal um processo de um trabalhador, um processo individual, cujo valor total não dava R$800. Tá? Chegou lá, foi direto para o gabinete do ministro, e o ministro, em vez de levar para o plenário virtual que fosse, já deu uma decisão monocrática. Quer dizer, aquela decisão individual, pessoal, que é bem extraordinária, bem incomum. Mas assim ele fez, e nós estamos lá lendo o Diário Oficial e nos deparamos com a decisão que o Supremo Tribunal Federal dizia que o negociado prevalecia sobre o legislado. Esse trabalhador tinha, através do acordo coletivo da categoria dele, trocado horas extras por cesta básica. Não se poderia trocar horas extras por nada, porque a hora extra é a remuneração do trabalho, estrito senso, o trabalho tem que ser pago. Como é que o trabalhador vai trocar, através da negociação coletiva, horas de trabalho feitas por comida? Um absurdo. Nós fomos atrás desse processo, o advogado nem sabia que o processo estava sendo julgado, nós conseguimos localizar ele, pedimos a ele que nos desse procuração para nós podermos dar sequência, porque, sendo uma decisão individual, nós temos direito a uma decisão plenária, a uma decisão coletiva, então nós tínhamos recurso para levar o processo para o pleno. Estou dizendo isso porque isso ocorreu antes da reforma. Isso ocorreu antes da reforma. O Supremo já, nas vésperas da reforma, o Supremo pautou 16 processos trabalhistas. O Supremo, que passava anos e anos inteiros sem julgar uma única ação trabalhista, que poucas ações trabalhistas julgava, porque, por ser uma corte constitucional, ele costumava dizer que as matérias trabalhistas deviam ser decididas, em última instância, pelo Tribunal Superior do Trabalho. Às vésperas da reforma, o STF pautou 16 processos trabalhistas e foram todos decididos contra os trabalhadores. Todos, esse aí, nem para a pauta foi. Veio a reforma, nessa esteira veio a reforma, e a reforma tem como um postulado, um pilar, um central dela, de que prevalece o que for negociado sobre o legislado. O que um sindicalista vai dizer? Mas sempre foi assim. Sim, o negociado sempre prevaleceu sobre o legislado para melhorar as condições de vida do trabalhador. É isso que diz a Constituição. A Constituição, quando enuncia os direitos trabalhistas, ela diz: além de outros que visem a melhoria da condição de vida do trabalhador.
Esse negociado sobre o legislado é o negociado para piorar o que está na lei. Isso, para nós, é de um impacto, é uma subversão do nosso sistema. O nosso sistema concebe a negociação coletiva como um instrumento para a elevação das condições de vida da classe trabalhadora. Ficou sem som? Voltou. E nunca antes na história desse país, né, nunca se pensou que a negociação coletiva fosse ter o papel de piorar as condições de vida da classe trabalhadora. Então, é o que está lá escrito com todas as letras, um ponto assim nevrálgico da reforma. E, da mesma forma, com uma importância semelhante, a questão da ultratividade. Essa palavra é bem complicada, né? Do mesmo jeito que eu não gosto de caput, eu também não gosto de palavra que a gente olha e não sabe o que é. Não gosto do quê? A gente olha, lê, aí tem que procurar alguém para dizer para nós o que é, né? Mas, então, a ultratividade é o seguinte. Uma bandeira, assim, da classe trabalhadora, uma das bandeiras mais antigas da classe trabalhadora. Qual seja, de que uma norma coletiva continue em vigor após o prazo final de vigência dela, ela continue ainda em vigor até que seja celebrada a próxima. Então, as negociações coletivas da categoria bancária, nós todos sabemos, muitas vezes nós vamos fechar o acordo em dezembro. E como é que fica de 1º de setembro até esse hipotético dia de dezembro, onde nós fechamos o acordo? Os bancos ficam cumprindo a norma que estava em vigor, que tinha prazo definido, né, que era o dia 31 de agosto de cada ano, mas os bancos continuam cumprindo até que a nova seja assinada. Isso é ultratividade. O ultra, aí significando além de, né, para dizer, ela continua em vigor além do prazo nela estipulado, porque a negociação coletiva ela não tem dia para terminar. Quantas vezes fizemos greves? Fizemos greves pensando que seriam de uma semana e foi de mais de 30 dias. Quantas vezes? Porque o impasse não tem data para terminar, quem dera. Então, é por isso que nós lutamos tanto pela ultratividade. Chegamos a ter em lei, uma lei que ganhou o apelido de Lei Barelli, uma lei de 1992, naquele curto espaço que Walter Barelli foi ministro do Trabalho. Então, ela passou quase como um submarino dentro de uma legislação de política salarial da época. Quando eles se deram por conta, né, ela foi revogada. Mas tivemos por algum tempo. E com o andar da carruagem e os bons ventos que sopravam nesse país, o Tribunal Superior do Trabalho acabou alterando uma súmula que ele tinha, a súmula 277. O tribunal modificou o teor dela para cristalizar lá o princípio da ultratividade, dizendo que extraía esse princípio da Constituição Federal. Está fazendo sentido essa conversa de ultratividade aí para vocês? Está fazendo sentido? Então, o Tribunal Superior do Trabalho disse que, embora não estivesse na lei, interpretando, porque é o tribunal que dá a última palavra em direito do trabalho no país, pelo menos dava, né? Eles diziam, eu extraio da Constituição Federal que a norma prossegue em vigor até que a próxima seja assinada. Definiu isso e o legislador da reforma, dessa Lei 13.467, que entrou em vigor no dia 11 de novembro, disse que, de jeito nenhum, a norma cessa inteiramente sua eficácia no dia D. Então, para a negociação
coletiva, se forma um ambiente claramente de chantagem. Claramente de chantagem. Por quê? No dia 1º de setembro, bancário não tem mais nenhum direito que não seja aqueles que estão na CLT. Bem, mas os bancários têm uma história que está lá naquela convenção que fez 25 anos e nós comemoramos, fizemos uma bela campanha, merecida campanha, uma norma nacional, então nós não queremos perder. Na cabeça deles, nós aceitaríamos propostas mais rebaixadas porque estaríamos contra a parede. É por isso que se briga tanto contra a outra atividade. É porque a outra atividade, de certa forma, coloca o negociador do lado dos trabalhadores numa posição onde ele diz: eu vim aqui para avançar. Claro, o princípio da negociação coletiva, o princípio do direito de trabalho é o princípio do não retrocesso. Agora não. Se eu vou zerar o meu patrimônio histórico, meu patrimônio jurídico de décadas, eu vou zerar no 1º dia do mês de setembro, eu estou na mesa de negociação, posso avançar ou, aqui, negociado sobre o legislado, recuar, negociar condições piores. Então, junto com o item negociado sobre o legislado, o fim da outra atividade, ele é extremamente ameaçador para a negociação coletiva. Como é que se procede? Bom, certamente nós chegamos nas negociações com um pedido de assinatura de um compromisso prévio, de um protocolo de intenções, chamemos nós como quisermos, onde a outra parte, em nome da boa-fé, se compromete a reconhecer a vigência da norma coletiva expirada até o término das negociações. É isso que nós vamos fazer. É dessa maneira que nós vamos ter que caminhar. Cartas na mesa. Jogo às claras. Bancada dos trabalhadores, bancada patronal. Vem cá. Vocês vão assinar um compromisso de que vocês nos asseguram a continuidade da convenção coletiva até a assinatura do acordo? Se não, é guerra, porque ninguém vai entregar esse patrimônio desses anos todos assim de brincadeira. Gente, esse assunto, eu vou pular alguns, né? Esse assunto da homologação, ele é um assunto que eu não colocaria assim no centro, com a mesma importância dos dois que eu acabei de tratar, mas é uma coisa importante da gente discutir nessa campanha, porque esse papel do sindicato de assistir, representar e até substituir o trabalhador, esse é digamos assim, é o dado essencial, é a razão de ser do sindicato existir. Então, nesse momento crucial, que é o momento da homologação, que é quando o bancário põe, vamos dizer assim, se desliga do emprego numa situação de inferioridade muito grande, é fundamental que o sindicato esteja ao lado dele. A reforma diz que não há mais homologação. E eles discursam por aí, juízes do trabalho, dizendo: isso é uma burocracia. Acabou essa burocracia. Burocracia é o cacete. Por quê? Que contratante é esse que quer dar um golpe no seu contratado? Porque se ele não quer dar um golpe, por que ele não vai fazer a rescisão lá no sindicato? Por que ele não deixa eu conferir? Por
que não deixa o Raul conferir? O que tem nessa rescisão que o sindicato não pode ver? Por que o sindicato não pode saber? Então, esse é um assunto também para a gente tratar às claras. Porque se o jogo for esse, que a rescisão contratual é um golpe do vigário, aí a coisa esquenta. Aí a coisa esquenta. Se não é com a presença do sindicato. Por quê? Se o empregado trabalha no banco com rotinas de desligamento, se o trabalho dele lá é esse, ele sabe aquilo ali. Sabe até melhor que eu, melhor que nós. Mas se ele não trabalha nessa área, por mais escolaridade que ele tenha, por mais conhecimento que ele tenha, ele não sabe como é que se calcula a rescisão. Então, como é que ele vai assinar a rescisão? Se ele não sabe. Uma das partes sabe, a outra não sabe. Isso é um negócio limpo? Então, vejam só, tem alguns atos jurídicos no país, que nosso país assim, tem uma tradição da liberdade das formas. Eu acho uma coisa bem legal, acho que tem a ver com o nosso temperamento e o nosso modo de ser. Então, assim, a gente pega uma folha de papel, escreve o que está combinado, os dois assinam, e isso é válido, isso é contrato, isso é direito no nosso país. Mas alguns atos jurídicos, por exceção, a lei diz como é que eles têm que ser celebrados. Por quê? Para chamar a atenção das pessoas para a seriedade do que está sendo feito. Assim é. Quem já ouviu eu falando isso lá na federação vai achar que eu engoli um gravador, né? Foi isso que eu falei lá. Assim é com a transmissão da propriedade imóvel. Eu posso vender o meu apartamento para uma pessoa e o contratinho que eu fizer lá, sentado na sala do apartamento, ele não transmite a propriedade, porque para transmitir a propriedade, o comprador e o vendedor têm que ir lá no cartório de registro de imóveis. Por que a lei tira as pessoas de onde elas estão e manda elas num lugar? É para isso, é o mesmo princípio da homologação. A lei diz rescisão de contrato de trabalho empregado com mais de um ano tem que ir no sindicato. É por isso. Então, era, por exceção, um ato jurídico solene, que agora ficou desse jeito, vocês devem estar vendo nas suas bases. Lá em Brasília, às vezes, o gerente que tem que fazer a rescisão liga para o sindicato e diz, olha, vou ter que fazer um desligamento agora aqui, o que eu faço? Né? Porque ele próprio não sabe, ele não trabalha nessa área, né? Que dirá a pessoa que está desempregada naquele momento, né? E que vai lá receber. Bom, é pauta, né? E é uma coisa que eu não considero secundária, acho que é importante. Acordo para quitação anual de direitos, isso aí é uma brincadeira, né? Isso aí é uma brincadeira, isso é uma piada. Isso aí é o fim da picada. Então, a reforma diz que o empregado poderá negociar individualmente com seu empregador a quitação anual dos seus direitos. Agora, vejam bem, a que ponto chega a sem vergonhice. Como é que o empregado vai negociar individualmente a quitação dos seus direitos, sendo que, muitas vezes, nem ele conhece o seu direito? Conhece, às vezes, em parte, precisa conversar com o representante sindical para entender o que é, não é? E vai negociar e dar quitação. Então, uma coisa que nós temos que barrar na nossa categoria, o caminho da negociação coletiva é o caminho por excelência. Se tivermos condições, inscrever lá uma proibição desse tipo de prática na nossa categoria. O acesso à justiça, pulei ali para o 12. Os custos e os riscos sindicais, não é fácil
tratar desses temas na negociação coletiva. O espírito da reforma é o de dificultar o acesso ao Poder Judiciário. Isso não são simples palavras. O doutor Marcelo estava me contando ali de uma reclamação, e todo advogado trabalhista conta uma dessas, em que o empregado foi vencido na primeira instância e condenado em R$22 mil. Então, é o fim da picada. É claro que não é fácil estabelecer esse tipo de regra em acordo coletivo, mas temos que pelejar para isso, né? Que é o mesmo do item 13, ali, temas de natureza processual, e o financiamento sindical, né? Uma das perguntas que eu ouvi aqui no final, quando eu cheguei, infelizmente estava terminando essa mesa anterior, e eu estou muito interessado nesse tema da quarta revolução industrial, estou querendo aprender e conhecer mais, fica para a próxima, mas alguém fez uma pergunta se o sindicato ia acabar. Bom, é a vez de vocês responderem isso. A reforma quer acabar com o sindicato, sem dúvida nenhuma, porque a asfixia financeira levaria à extinção das entidades sindicais. Eu sempre digo que a capacidade de organização e de luta dos trabalhadores não permitirá. Eu vejo que, por mais que passemos perrengues financeiros num futuro próximo, nós vamos atravessar e sair do outro lado. Mas um dos pontos em que a reforma é mais rígida e mais hostil é impor um torniquete para a arrecadação sindical. Bom, eu pensei que estava fazendo só a introdução, mas, né, o tempo já se foi, né? Tá bom, vamos para as perguntas.